Só para recuperar um pouquinho o histórico, enquanto a gente organiza aqui, a diretoria legislativa me ajuda as inscrições, as pessoas que se inscreveram para falar, só para deixar registrado, isso é um processo que não é culpa da Câmara Municipal de Porto Alegre, não é culpa da Câmara Municipal de Viamão, na verdade foi uma alteração numa carta topográfica que aconteceu a revelia praticamente dos poderes municipais na instância estadual, que motivou um grande problema, porque a alteração, para a gente entender de uma forma prática, né? A divisa entre Porto Alegre e Viamão naquela região, ali conhecida como a região das Quirinas, sempre foi um córrego, um arroio, uma nascente, uma ravina, que era o acidente geográfico utilizado. E aí, em determinado momento, o Correio acabou comunicando que o CEP estaria alterado e algumas ruas começaram a reclamar por quê? Eles sempre pagaram impostos a Porto Alegre, DEMAI, IPTU, taxas, etc., e passaram de uma hora para outra a ser Viamão. Na época, o secretário de Saúde também, o secretário Erno, teve um grande problema porque as pessoas passariam a não poder serem mais atendidas no posto de saúde histórico por causa do cartão SUS mudar o endereço. E aí teriam que essas pessoas também, essa comunidade toda, se locomover, a pegar o ônibus, ir até um trecho, pegar outro ônibus, ir até Viamão para serem atendidos. Então começou um grande problema e a presença do vereador Denis Tequim, que hoje é o líder do governo Sebastião Melo, estar aqui, inclusive para a gente agradecer, porque o vereador Denis Tequim era o secretário extraordinário do gabinete do governador Sartori, que abriu a agenda lá no Palácio para a gente explicar o problema, né? Foi explicado e aí começou-se a buscar a ponta do fio da meada para entender que caminho teríamos para reverter ou estipular as novas divisas. E aí descobrimos que o caminho era que as câmaras municipais aprovassem um novo desenho, ou desenho antigo, ou um desenho alternativo, e seria necessário que os dois prefeitos conversassem. Então, o prefeito Sebastião Melo, também muito sensível, já nessa gestão, foi a Viamão para conversar com o prefeito de Viamão. E acordaram que o território que estava em Viamão seria feito o levantamento topográfico das áreas e eles aprovariam lá uma, entre aspas, legalmente, devolução de território a Porto Alegre. E aí eles aprovaram, fizeram isso, fizeram a parte, conversaram os prefeitos de Viamão e Porto Alegre, chegaram a um acordo de começar esse redesenho novamente. Então, a Câmara Municipal de Viamão, que recebeu todo aquele território, delimitou algum território para começar essa reforma, esse novo desenho, e aprovou na Câmara de lá uma devolução de uma área, de uma parte da grande área para Porto Alegre. E essas ruas poderiam, obviamente, voltar a ter o serviço de patrulhamento, etc., pela Prefeitura de Porto Alegre. A Câmara Municipal de Porto Alegre, o correto perdão, de Viamão, o correto é que o município vizinho, nós, Porto Alegre, façamos o mesmo caminho e aprovemos um projeto em espelhamento. Porque se nós aprovarmos um projeto diferente, não avança o processo. Então, a gente tem que aprovar um projeto espelhado, ou seja, com a mesma área, para que os dois municípios, através desses projetos aprovados, enviem para a Assembleia Legislativa, através da comissão municipal, que é quem cuida da questão das divisas, possa fazer o seu trabalho. Por coincidência, o ex-prefeito de Viamão hoje integra, está na Assembleia, conversou com o prefeito Sebastião Melo, e eles estão aguardando agora a aprovação de Porto Alegre, porque Viamão já fez, para fazer este passo, né? Então, algumas comunidades se manifestaram, para a gente ter uma ideia. Os índios, no início, estariam e passariam para Viamão, mas se manifestaram formalmente, tal, tem toda uma legislação para ficar em Porto Alegre. Então, assim, o trabalho é um trabalho
árduo, né? Mas a gente entende que a nossa parte hoje é enfrentar o tema, aprovar um projeto que foi acordado entre os dois prefeitos em espelhamento para que possamos avançar na Assembleia Legislativa. E o vereador Idenir Tequim, quando era o secretário extraordinário, que foi quem correu atrás de todas as respostas técnicas com os técnicos do Estado para explicar para ambos os legislativos municipais qual seria o caminho a ser adotado. Então, esse é o histórico, por isso, o Poder Executivo, o governo Melo, fez o projeto, enviou para a nossa Câmara e a gente fez aquela audiência pública, mas infelizmente perdemos a gravação e, por segurança jurídica, estamos fazendo essa reunião de hoje para podermos enfrentar a pauta, aprovar ou não aprovar na Câmara de Porto Alegre.